Sem sombra de dúvidas, a fase mais ignorante da minha existência com certeza foi o período em que eu mais tinha certeza sobre todas as coisas. Oi, eu sou o João e no vídeo de hoje eu quero trazer mais uma reflexão, mais um papo que eu gosto muito de pensar sobre, mas antes de qualquer coisa eu gostaria muito de agradecer a todo mundo que tem comentado nos meus vídeos, que tem me mandado mensagem no Instagram. Inclusive, se você não me segue ainda no Instagram, tá aqui embaixo. Essa parada de exposição ainda é muito nova pra mim, então ainda não sei muito bem o que fazer com isso, mas todas as mensagens que me mandam, todos os comentários que mandam nos meus vídeos eu leio com muito carinho e respondo sempre que possível. E eu gostaria também de desejar um feliz ano novo pra todo mundo que tá assistindo, que esse ano de 2026 seja um ano maravilhoso, de muita conquista, de muito amor, de muita paz, de muito respeito e de muita civilidade pra todos nós. Eu acho que a gente tá precisando bastante disso e espero que consigamos ter um ano muito melhor que esses anos que tem passado. Bom, se eu quiser pegar uma boa referência aqui, eu posso falar que Platão contava já na alegoria de Sócrates que Sócrates, considerado por muitos na época como um dos homens mais inteligentes que tinham, não conseguia se achar nem um pouco essa pessoa tão inteligente assim. E em um certo período ele foi procurar conversar com pessoas que ele julgava mais inteligente que ele para entender a sua inteligência. E nessas pessoas que ele conversavam, que eram realmente pessoas muito inteligentes, ele se deparava que essas pessoas tinham muita certeza sobre muitas coisas e isso as tornava muito ignorante. E ele foi percebendo que a sua própria inteligência estava realmente no duvidar, no questionar e no se permitir não ter tanta certeza assim. Eu comecei a desenvolver esse pensamento e essa ideia sobre isso muito antes de eu ler esse livro, que inclusive li no ano passado, mas eu acho que a parada de você se libertar dessa ignorância e dessa certeza é muito sobre um hábito, porque eu acredito que a gente é muito condicionado, pelo menos na sociedade que a gente vive hoje, no jeito que a gente vive hoje, a realmente ter certeza sobre muitas coisas, né? A gente vive numa sociedade muito conservadora, muito ignorante, onde as pessoas têm certeza não só sobre a própria vida, mas também sobre a vida dos outros, sobre a religião dos outros. Elas têm certeza sobre a sua fé, sobre a sua opinião política, sobre qualquer coisa que você tem que fazer ou tem que deixar de fazer. E isso é totalmente contraproducente com a ideia de humanidade. Se você for pegar de um fator histórico, a humanidade ela sempre foi desenvolvida através do compartilhamento, através do comum. Até porque nós somos uma espécie muito frágil e sem a ideia de comunidade, sem a ideia da união, nós nunca teríamos chegado no estágio de evolução que a gente chegou hoje. E eu acho que toda essa certeza sobre essas coisas, toda essa ignorância vai totalmente contra a nossa essência, que nos afasta cada vez mais como espécie e como a verdadeira razão do porquê a gente está aqui. Bom, por que eu acho que isso é um hábito? Eu acho que eu sofria muito na época onde eu tinha muita certeza sobre as coisas. Isso refletia muito, principalmente também em relacionamentos amorosos, que é onde eu exercia mais essa minha certeza sobre as coisas, né? E é onde eu consigo falar um pouco mais, até porque é a parte que eu tenho um pouco mais de experiência em relações sociais, como vocês já viram nos vídeos anteriores. E eu percebia que essa minha certeza, que essa minha ignorância, só me fazia ter a perder. E eu me tornava cada vez mais a pessoa que falava e não a pessoa que eu vi. Eu sempre fui uma pessoa que falou muito, tá? Eu sempre gostei muito de falar, eu sempre gostei muito de ter certeza sobre alguma coisa, eu sempre gostei muito de ensinar alguma coisa, mesmo quando eu não sabia essa parada, porque eu acho que é uma parada muito de característica minha, eu acho que veio um pouco de fábrica. E quando você tem certeza, quando você tá falando alguma coisa, você ignora a experiência da outra pessoa, você ignora como você recebe a parada das outras pessoas. E eu acredito que muito disso me fez desenvolver uma personalidade muito tóxica no começo, nos meus primeiros relacionamentos, onde eu era realmente uma pessoa ruim. E quando eu já estava com isso um pouco mais desenvolvido, desconstruído, eu consegui sentir um pouco na pele como é ruim você estar do outro lado. Hoje em dia a gente consegue ver na internet, até pessoalmente, as pessoas apontando as paradas e discutindo e não se permitindo ver um outro ponto de vista que não é o dela. E o que eu comecei a fazer, a criar o hábito de fazer para me ajudar a destrinchar esse sentimento foi que agora, quando eu entro em uma discussão, seja ela qual for, mas geralmente muito relacionada a algum comportamento que eu tive, eu entro com a expectativa de eu estar errado. O que eu quero dizer com isso? Não quer dizer que eu entro sabendo que eu estou errado, até porque eu não vou achar que eu estou errado. Vamos supor que aconteceu alguma parada num relacionamento, que eu fiz alguma parada que chateou a outra pessoa. Se eu fiz, a maioria das vezes, né, não foi intencional, e se não foi intencional, eu fiz achando que eu estava certo? Só que quando eu entro tendo certeza que eu estou certo, eu anulo qualquer tipo de sentimento, qualquer tipo de mágoa que eu possa ter causado numa outra pessoa.
Então eu comecei a trabalhar a ideia de entrar numa discussão me permitindo estar errado. Porque me permitindo estar errado eu consigo compreender a visão e o universo e a idealização e todo o sentimento que aquela pessoa que sofreu a ação consegue me passar, para eu conseguir analisar com outros olhos a situação que eu mesmo estive ou que eu mesmo causei. Ontem eu estava vendo uns shorts no YouTube e acabou me passando uma entrevista do Flow em que o entrevistado pergunta para o entrevistador o que é mais importante, a realidade ou a verdade? E essa questão me intrigou muito, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. E ele argumenta que o mais importante é a verdade, porque a realidade é como o fato realmente aconteceu, mas a verdade é como aquele fato ficou preso em mim. Então, quando eu tenho muita certeza de alguma coisa, eu tenho certeza sobre a minha verdade, mas a sua verdade pode ser completamente diferente da minha. E quando eu não considero a sua verdade, eu estou sendo ignorante e eu estou indo contra a natureza da humanidade, que é entender, compreender e respeitar o outro. De novo, eu não quero dizer para ninguém aqui que você não pode estar certo, que você não pode ter razão. Claro que não. Na verdade, eu inclusive sou uma pessoa muito cabeça dura, porque todas as paradas que eu faço, como eu penso, como eu ajo, são paradas que por muito tempo eu refleti. São paradas que por muito tempo eu pensei, eu trabalhei, até conseguir chegar no tipo de pensamento e agir do jeito que eu ajo hoje em dia. Então, às vezes, pode parecer que eu não aceito um feedback, ou que eu acabo sendo uma pessoa que não muda muito, que não aceita muito conselho, mas na verdade toda a informação que me vem, de novo, partindo desse pressuposto de me permitir estar errado, me faz trazer muita análise e eu demoro um certo tempo para quebrar aquela ideia que eu já estava constituída e solidificada na minha personalidade para entender com outro ponto de vista. Isso não é uma parada fácil, eu não estou falando que alguém vai falar uma parada para você que é diferente do que você tem certeza ou do que você acha e você instantaneamente vai mudar de opinião. Não é isso que eu estou falando. Mas a partir do momento que você se permite pensar e ver uma parada com os olhos do outro, eu acho que você evolui. E isso é uma parada muito linda. Então a minha intenção com esse vídeo é muito de convidar você a fazer esse trabalho. Quando você está conversando com uma pessoa que seja seu cônjuge, seja seu amigo, seja seu inimigo, principalmente seu inimigo. Na verdade, muito do nosso conhecimento vem das pessoas que opõem pensamentos da gente. E aí a gente consegue ver e às vezes a gente vai perceber realmente que a pessoa é ignorante ou que a pessoa tem um pensamento muito errado, mas quando a gente se permite pensar e tentar ver com os olhos dela, a gente consegue evoluir. Eu acredito muito nisso. Acho que isso é uma parada que a gente foi se perdendo. Eu acho que hoje com a internet as pessoas têm cada vez mais certeza. As pessoas estão muito nichadas. O algoritmo faz as pessoas verem só o que elas realmente querem ver, só as coisas que elas realmente querem escutar. E elas vivem naquele mundo em que o próprio algoritmo fica alimentando a fantasia dela, fica alimentando aquele pensamento único dela, porque o algoritmo sabe e ele tá aqui realmente para te entregar o que você realmente quer ouvir. Então se você se prende nisso, se você se fecha nisso, você vai ser só mais uma pessoa ignorante no meio da multidão. Então com esse vídeo eu te convido a trabalhar esse sentimento de se permitir estar errado. Você vai fazer isso e depois você vai vir aqui para me contar como tem sido essa experiência sua. O vídeo de hoje foi um vídeo mais rápido, foi um vídeo mais direto. De novo, agradeço a todo mundo que me assistiu até aqui. Um feliz ano novo para todo mundo. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau.